aqui e ficam perdidas sem saber o que a gente tá falando. Espera aí que eu vou só fixar aqui. Ó, tá no lugar errado. Fixou, beleza. Vamos lá pra nossa live de hoje. Gente, agora que eu percebi que toda semana inteira eu tô com a mesma jaqueta, mas tudo bem. Sem querer eu tô com a mesma roupa e com a mesma jaqueta. Mas vamos lá. Gente, ontem a gente tava conversando sobre a Arca de Noé, né? E eu queria só fazer um adendo antes da gente conversar sobre a consciência de hoje, que é... Gente, a arca, que é essa estrutura interna, a gente constrói ela ao longo da vida, tá? Não é algo que, ai, pronto, agora eu construí, eu tenho minha estrutura interna, acabou. Não. Você constrói ela, sim, com um processo intenso aí de autoconhecimento, mas você vai moldando a sua arca na medida que você vai navegando pela vida. Então você vai estar sempre refinando. Por isso que o processo de autoconhecimento e de refinamento interno, ele é para a vida toda, ele é contínuo. Inclusive, porque lembra que a gente falou que os animais são essas partes nossas que a gente resgata durante a vida, né? Então, essas partes nossas, a gente vai estar a vida toda se deparando com elas. Você vai navegar pela vida e falar, nossa, uma culpa aqui. Deixa eu ver o que é isso. Nossa, uma ferida aqui. Nossa, uma lembrança. Nossa, ressignifiquei minha história. Nossa, um medo aqui que eu vou ter que superar, entendeu? Então a vida toda a gente vai estar coletando esses animais que são partes nossas para fazer parte da nossa arca. Ao navegar pela vida a gente encontra essas partes e sai coletando, né? Essas partes nossas. Porque às vezes assim, a gente esquece das coisas e aí você tá na vida do nada, você lembra, você se depara com uma situação e fala, nossa, eu tinha esse medo aqui na infância, então, nossa, aconteceu uma situação muito ruim, parecida com esse aqui na minha infância, seu corpo dá aquela travada. Aí você, hoje com um adulto que é, você resgata aquela memória e faz a cicatrização daquela ferida que estava aberta, só que estava inconsciente. Então, a vida toda a gente está nesse processo de construir a arca, que é essa estrutura interna, e de coletar esses animais que são partes nossas perdidas por aí, tá? Só esse adendo aqui, porque eu acho que ontem a gente conversou muito, eu não queria que ficasse a impressão de que, fez o trabalho, acabou. É o trabalho de uma vida ou de muitas, né? Para quem acredita em encarnação, é de muitos ciclos e muitas vidas. Bom, hoje, gente, eu quero falar sobre uma coisa que eu acho que, assim, é um problema para muita gente. Foi um problema para mim também. Tem muita gente que vem nessa vida e é tido como diferente. Então é uma pessoa que assim, não se encaixa. Na escola ela era diferente, na família ela era a diferente, né? Nos amigos ela era diferente. A pessoa, né? Seja uma mulher. E sim, eu era essa pessoa também. Por isso que eu falo assim de um lugar de quem sofreu essa dor de ser o diferente é diferente. Mas eu vim aqui para dizer para vocês, para que vocês curem o coração de vocês, porque o que acontece? A gente começa a se rejeitar. Quando as pessoas nos acham diferente, a gente mesmo se rejeita e fala, por que eu vim com esse defeito? Por que eu sou diferente? Porque a criança ainda não tem maturidade de entender, né? Ela não tem maturidade emocional, ela não tem condição biológica, neurológica e nem emocional de entender que a diferença é só uma limitação dos outros, entende? Que o outro não consegue te enxergar a não ser pelas suas próprias crenças e você não consegue enxergar o outro a não ser pelas suas próprias crenças. Só que quem está preso no ego e que não se movimenta nessa vida, que não se abre para enxergar coisas diferentes, ela faz o quê? Fecha um muro e fala, tudo que for diferente do que eu conheço, pau. Eu vou rejeitar, eu vou cortar, eu vou tentar acabar com isso. Porque o ego, gente, ele projeta no outro. Quando eu vejo alguém que é diferente de mim, que é muito diferente, eu tô dizendo das pessoas que não se encaixavam, que eram aquelas que vieram assim com uma característica muito diferente do ambiente que elas estavam. Ou da escola, enfim, dos amigos.
E essas pessoas, elas escancaram para as outras que dá para ser diferente. Que essas verdades que as pessoas construíram internamente, na verdade, são só ilusões do ego. Não são verdades reais e absolutas. E aí, as pessoas, elas começam a atacar quem é diferente. A tentar fazer com que os diferentes não sejam diferentes. Então, elas tentam moldar as pessoas. Entende? E a gente, com a nossa imaturidade emocional da criança, entendeu que tinha algum defeito. Ai, eu vim com defeito, eu vim errado. Ai, meu Deus, às vezes pede até para Deus, Deus me cura desse defeito. Porque eu não aguento mais a rejeição das pessoas. Porque realmente, gente, a criança, você vem nesse mundo autêntico. Você, quando é muito pequeno, você é autêntico. E muito verdade, a criança não tá nem aí, ela fala o que ela tá afim de falar. Só que tem um dado momento na sua infância que você começa a perceber que a sua autenticidade não é muito bem vista. Que se você tá errado, então você precisa o quê? Pertencer. Entre ser autêntico e pertencer, a gente sempre, enquanto criança, vai escolher pertencer. Porque pertencer significa o quê? Sobreviver. Você nasce no mundo sem saber fazer nada, gente. Se alguém não te alimentar, não cuidar, você não sobrevive. É simples assim. Então isso é muito maior do que a sua força de querer ser autêntico. E você não tem maturidade e nem capacidade física de falar, não, claro, pai e mãe, você lá com 4, 5, 3 anos vai falar, não, claro, pode deixar que eu me cuido. Não, né? Você não se cuida. Então, a gente acaba criando esses mecanismos, se moldando, tentando agradar as pessoas para pertencer. Porque pertencer significa o quê? Sobreviver. E com isso a gente se afasta de quem a gente é. E a gente cresce com essa crença de que ser diferente é ruim. De que tudo que sai do padrão que o ego cria, ou seja, do padrão das pessoas que estão na liderança, do padrão que foi estabelecido e que a sociedade toda comprou como padrão ideal, a partir de um ego de alguém, que alguém criou esse padrão e disse, amarelo é bom, pronto. Amarelo é bom, todo mundo comprou isso e ninguém questiona e a vida tá seguindo. E aí você vai se rejeitando internamente, porque você cada vez mais não pode ser você e começa a querer ser conforme as pessoas estão te dizendo, conforme esses padrões que são estabelecidos. Vamos dizer que o amarelo é bom, aí você nasceu rosa, ou você nasceu verde. Você não quer ser rosa nem verde, você quer ser o amarelo, porque o amarelo é que é o bom. Ah, por quê? Porque alguém disse. E a gente não questiona, né, gente? O nosso ego nos faz não questionar. Por isso que você precisa superar a dor do seu ego, que é a dor de ser mal visto. Porque quando você fala, por que o amarelo é que é o bom? As pessoas vão fazer cara feia. Vão falar que você é louco. Vão falar quem é você. Porque o ego não aceita ninguém que se coloque superior a ele, porque ele acha que ele é Deus. Pessoas presas pelo ego, elas têm certeza que elas são Deus. Certeza absoluta. Na cabeça delas. E elas se colocam nesse lugar e continuam nesse lugar porque os outros também colocam elas nesse lugar. Entende? Você nunca consegue se colocar no lugar de Deus só por você. Você pode até achar que você é Deus, beleza, mas se ninguém alimentar essa sua ilusão, você vai ficar sozinho e rapidinho você vai arrumar outra coisa. O ego, gente, ele se alimenta da ilusão sua e dos outros. Só quando os outros acreditam que você é Deus, aí você tem certeza que você é. E você fica preso dentro dessa ilusão. E a gente foi constituído enquanto sociedade dessa forma. Onde pessoas se colocaram num lugar inquestionável, determinaram regras e a gente não questionou. Por quê? Porque não podia, não era bem visto. E a gente morria de medo. Por isso a importância da construção da arca que a gente falou ontem. Se eu não tenho sustentação interna, estrutura interna, eu tenho medo de questionar. Só que, gente, se eu não questiono, eu não saio da prisão. Se eu tô preocupada em agradar os outros e todo mundo quer ser amarelo, se eu for rosa, se eu não tiver coragem de ser rosa, eu vou ficar sendo amarelo. E me rejeitando, porque eu sou rosa em essência. Entende? Então, você precisa da sustentação interna para quebrar essa casca do ego e falar, eu sou rosa. Tô nem aí. Ai, você não gosta? Sinto muito. Ai, não é bonito? Sinto muito. Ai, não é agradável? Sinto muito. Precisa de sustentação interna, gente, porque o mundo externo não vai acatar. Eles vão tentar te voltar para ser amarelo, né? O mundo externo faz um reto. Quando a gente tenta sair dessa prisão do ego, o ego dos outros tenta nos voltar. Por quê? Porque é muito incômodo para as pessoas enxergar
as pessoas autênticas, porque elas escancaram para quem está preso que a ilusão dela, a verdade que ela acreditava ser absoluta, na verdade era só uma ilusão. E às vezes as pessoas não querem lidar com essa dor, entende? Da desilusão do ego, porque a dor, gente, é primeiro nossa, depois nas pessoas. A maior dor nossa nem é com o outro, é com nós mesmos, é de falar, caramba, isso tudo que eu construí é uma torre de ilusão que eu vou ter que desconstruir tudo, me colocar nesse lugar humilde de, tá bom, agora eu vou entender quem eu sou. E com honestidade, porque você vai encontrar partes boas e partes não boas, mas tudo faz parte de você. Porque você não é esse ser de luz dourado que você criou, que a gente até conversou ontem também, entende? Então, ser diferente tem esse desconforto de que as pessoas vão te criticar, de que as pessoas não vão te entender, não é todo mundo e tá tudo bem. Quando a gente entende que a jornada humana é uma jornada do ego, que a jornada humana é uma jornada que cada um vai ter que superar o seu próprio ego, a gente se preocupa menos com o ego do outro. Não é que não vai ter desconforto, vai ter. Mesmo com a sua arca, você vai sentir desconfortável, mas a diferença da arca é que você consegue sustentar. Você se sente desconfortável, mas fala, mas eu não vou sair do meu lugar, vou sustentar meu desconforto, porque eu sei que o meu desconforto é meu próprio ego, que quer ser bem visto, quer ser amado, quer ser reconhecido por todo mundo. Porque na hora que o outro critica, na hora que o outro chama de louco, de diferente, aí você vem com defeito, você não é não sei o quê, porque eu estou decepcionado com você, o nosso ego, ele vem pra falar, tá vendo? Aí começam os pensamentos, tá vendo? Você não é tão bom assim, você lembra aquela vez, aí começa, né? A mente bombardeia pensamentos de que a gente não é suficiente, de que a gente não é capaz, tá vendo? Quem mandou? Mas você sustenta, que você fala, eu sei que isso aqui é o meu ego, eu vou ficar aqui firme. Mesmo porque por dentro você tá assim, misericórdia, né? O trem tá ali, ó, te cutucando, dedo na ferida, né? Que a nossa mente é dedo na ferida, mas você fala, eu vou sustentar. E você vai vendo que cada vez que você sustenta mais, vai ficando mais fácil. Entende? Vai ficando mais fácil, gente. Quanto mais você sustenta, mais vai ficando fácil sustentar. Aí vai chegar num tempo que nunca vai ter desconforto? Eu acredito que não. Porque faz parte, a gente sente emoção faz parte de nós. Acho difícil a gente chegar num lugar de, ai não, acabou. Agora eu ando pela vida e não tenho desconforto. Eu não acho que chega nesse ponto, não. Mas você consegue lidar melhor. Acho que você vai mudando os desconfortos, mas talvez você consiga superar umas certas coisas e tirar o desconforto de X coisas, e aí você vai aumentando sua capacidade, vai tendo mais desafios e seu desconforto, ele muda de lugar, entende? Então não é que nunca vai ter desconforto, mas ele meio que vai mudando. Coisas que no passado para você eram muito desafiadoras, elas vão ficando muito básicas. Como se você estivesse numa nova fase do jogo. Então agora o desafio mudou. Então, gente, os diferentes, né, as pessoas que são bombardeadas, elas não vieram nessa vida também para se perder no céu e achando que são especiais, não. Não são especiais. Não são diferentes das pessoas. Elas só talvez vieram com algum mecanismo interno onde elas não se rendem ao ego com tanta facilidade assim. Elas são questionadoras e rebeldes por natureza. Muita gente escutou isso na infância, né? Ah, você é rebelde sem causa, né? Isso que chamavam a gente. A rebelde sem causa, por quê? Porque incomodava quem estava preso na ilusão do ego. Então, os diferentes vieram com essa capacidade, não são especiais, não são nada. A missão de todo mundo é ser a gente. E vocês, os diferentes, nós os diferentes, que foram taxados de diferentes, de rebeldes, de questionadores da vida toda, viemos com algum mecanismo que ajuda a gente a lidar um pouco melhor com o ego do outro e o nosso próprio jeito escancara para o outro o ego dele. Por isso que a gente sofreu tanta rejeição. Por isso que a gente sofreu tanto ataque na infância. Por isso que a gente mesmo se rejeitou, porque a gente olhava e falava, caramba, mas assim, por que só eu sou assim? Você não conseguia reconhecer as pessoas que também eram diferentes, porque elas estavam escondidas. Não é porque você era sozinho, não, gente. Tinha muita gente diferente nesse mundo, só que a gente, os diferentes, poucos tiveram coragem de assumir quem era. A maioria se escondeu. Tentou ser o que todo mundo dizia que tinha que ser. A gente se escondeu, a maioria se escondeu. Um ou outro que saltou e tomou muita martelada nessa vida. Mas isso serve pra gente ressignificar quem a gente é. Porque a missão de todo mundo é ser quem a gente é. Por quê? Quando a gente assume a nossa diferença mais gritante, esse desenho que talvez Deus nos fez para mostrar para o outro a misericórdia de ver
Porque se os outros não vissem, gente, eles nunca iam sair da prisão mental. Então, entende que não é para você ser especial? Isso, na verdade, é uma grande misericórdia divina que te dá paz de ser você e que você traz para o outro essa paz. Porque quando você é você, você inspira e encoraja o outro a ser ele. Ele veio e fala, é possível ser eu. Porque às vezes o ego tem tanto medo, ele se prende tanto na visão, naquela prisão de que tem que ser dessa forma, que ele nem cogita diferente. Que às vezes ele nem conhece diferente daquilo. Então ele nem imagina que possa ser diferente. E se eu não sei que existe como ser diferente, como eu vou escolher diferente? Eu só vou ficar o quê? Repetindo. Então entende que a grande misericórdia, gente, de ser diferente é mostrar para as pessoas que dá para ser diferente. Que ser diferente é uma coisa boa. É sair da prisão mental e emocional do ego e devolver a elas o poder de escolha. Poder pessoal. Isso é poder pessoal, gente. Poder pessoal não é para, eu sou melhor que ninguém. Não, isso é ego, distorcido. Poder pessoal é, eu assumo o meu lugar, eu sou quem eu sou e ao ser quem eu sou, eu mostro para as pessoas que a realidade que elas conhecem não é única. Que o que elas pensam não é único, que a bolha delas é só uma bolha. Entende? Frágil. Frágil, porque quando você é diferente, impacta e incomoda o outro, você tá mostrando pra ele, tá vendo essa realidade que você tá achando que é a verdade absoluta? Não é. Sinto muito. E por isso que às vezes a gente recebe alguns ataques, porque é muito ruim desiludir as pessoas. Elas se doem com isso, entende? E o jeito que elas encontram é de tentar, volta, porque eu não quero ver isso aqui que você tá me mostrando. Que, gente, essa é a misericórdia. Depois que vê, você não consegue desver, não. A pessoa pode até escolher continuar, mas ela vai ficar com aquela pulga atrás da orelha, tipo assim, ó fulano ali, tô vendo fulano mais alinhado, fulano tá tendo coragem de fazer certas coisas, olha, não aconteceu nada com ele. Porque o nosso ego infantil, gente, cria essa ideia de que a gente não vai sobreviver se a gente não for amado, reconhecido, visto. Porque na infância aconteceu dessa forma, porque você realmente não tinha condição. Se as pessoas te largassem ali, você nem andava. Se as pessoas não te alimentassem, não cuidassem, realmente, você não teria condição de sobreviver. Mas agora você cresceu. Só que se eu não faço essa jornada de crescimento interno, eu cresço, mas emocionalmente o meu ego acredita que ele ainda é aquela criança indefesa, que coloca todo mundo superior a ela. Por isso que a gente tem que crescer para sair dessa casca e falar, não, ninguém é superior a mim, estamos aqui, humanos na mesma caminhada, que é a caminhada de superar o ego. Que independente de qualquer classificação que a gente queira dar, todos temos o ego e todos temos essa jornada para enfrentar. E ninguém enfrenta por ninguém. Nem pai e mãe por filho. Você educa, você ajuda, você mentora, um dia ele vai ter que lidar com o seu próprio ego. Essa jornada é dele, não é sua. Até porque, gente, o universo, ele cria, assim, ele constrói. Sendo você, as pessoas vieram com habilidades, com dons, com desenhos, assim, muito específicos. Muito, muito, muito específicos. E tudo que você passa na vida te ajuda a voltar pra dentro e ser você. Mas ser você, assim, verdadeiramente. Não o ser você que a sociedade gostaria que você fosse. É o ser você que desagrada, às vezes, até você. Porque você idealizou que algum jeito seu não era bom, que você tinha algum defeito. Então é desagradar a você mesmo e aos outros, entende? Então tem que ter esse alinhamento interno. E a criança, ela não tem condição emocional de fazer isso, por isso que ela é criada por adultos que deveriam ajudar ela nessa caminhada e depois de um certo momento largar ela no bom sentido, para que ela siga a caminhada dela. Porque ninguém faz a caminhada do ego por ninguém. Os desenhos não são iguais, eles não vão ter as mesmas situações, os mesmos atritos, os mesmos desafios, porque a caminhada é diferente para cada um. Isso não é ser melhor nem pior. É você, milimetricamente, a sua alma tem um desenho perfeito e um desenho de uma caminhada que é o que você dá conta. Deus jamais daria uma coisa pra gente, que a gente não daria conta de sustentar. Isso quebra por terra a ideia de que a gente é coitado. A gente não é coitado. O universo não... A gente não é coitado e não faz sentido nenhum Deus criar a gente pra ficar torturando a gente. Isso é o nosso ego.
que acha que Deus é esse. Deus é um amor incondicional universal. Para que ele criaria a gente? Para ficar torturando, para ficar falando, deixa eu fazer esse desafio aqui. Deixa eu colocar isso aqui de propósito. Não. Tudo são forças, desafios, coisas que você precisa superar para crescer internamente. Porque quanto mais você volta para dentro, quanto mais você age pelo seu coração, Deus te encontra lá. Deus não te encontra no ego. Quem te encontra no ego é esse Deus que a gente cria, que castiga, que faz as coisas sem explicação. Ou que dá também tudo de mão beijada e a gente não precisa fazer nada. Esse Deus mágico que a gente criou do nosso ego não é o Deus real. Não é o Deus que Jesus tentou nos ensinar que era. Então, eu preciso sair desse transe também, sabe? Dessa ilusão de que Deus é mágico, eu não preciso fazer nada, Ele vai me dar tudo. Ele vai me vingar. Ele vai vingar as pessoas por mim, porque Deus é seu capataz? Né? Que as pessoas falam assim, não, Deus vai fazer justiça. Não, Ele vai fazer vingança. Isso não é justiça, porque querer que Deus esfregue a sua vitória na cara do outro é querer vingança. Se você tá feliz e alinhado com as coisas que você tá realizando, com o que Deus tá te mandando, o outro validar ou não faz diferença. A realização é pessoal. Se você só se sente realizado, se o outro ver a sua vitória, você tá preso no ego. Eu sentindo informar e tá chamando de justiça divina o seu desejo de vingança. Pra mostrar pro outro, olha, tá vendo? Você me criticou, olha como eu sou superior a você. Por isso, gente, que há um tempo atrás, eu trouxe aqui na live que vocês precisam se questionar. Seu Deus é o Deus do amor ou é o Deus do ego? Existem diferenças. O Deus do ego é esse Deus, que eu não preciso fazer nada, que ele vai magicamente resolver minha vida, que ele vai caminhar por mim, que ele vai ficar maltratando as pessoas que eu não gosto. Que ele vai fazer só o que eu quero, porque eu sei mais que ele, uai. A gente sabe mais que Deus, será? Será que a gente sabe mais pra dizer pra Deus o que ele tem que fazer? Deus, se não for dessa forma, não tem que ser do jeito que eu quero. Mas se Deus é uma inteligência muito superior à sua, por que tem que ser do jeito que você quer? Inclusive, Jesus fala isso. Eu vi outro dia um trecho da série, The Chosen, que ele falou exatamente isso. Acho que, eu não lembro qual discípulo que perguntou alguma coisa pra ele, que ele falou assim, mas por que você acha que eu tenho que fazer essa coisa que você acha? Jesus estava tentando falar com a gente. Deus não é seu capataz, não. Isso é seu ego, querendo domesticar Deus. Nosso trabalho não é domesticar Deus, não. É domesticar o nosso ego. É falar, só um minutinho aqui, Deus vai fazer o que eu quero, não. Eu posso pedir, se estiver alinhado, talvez você receba o que você quer. Mas depende, né, gente? Porque tem hora que a gente pede as coisas do ego, não pede do coração. Se for do ego, não vai receber. Sinto muito. Justamente pra você crescer. O universo é matematicamente perfeito e contribui para que a gente cresça, tudo cresce, a natureza cresce, os animais crescem, a gente também precisa crescer. Inclusive, a gente ganhou a capacidade da consciência, animais não questionam tanto. Eles não têm essa capacidade evolutiva, a gente tem. Ou seja, a nossa expansão deveria ser muito maior que a deles. Mas a gente olha para a sociedade e se pergunta, será que estamos? Que enquanto a gente não sair, dessa infantilidade do ego, não tem como. Enquanto não sair da imaturidade do ego, não tem como. Ficaremos reféns do nosso próprio ego, chamando o ego de Deus. Distorcendo as coisas, porque é isso que o ego faz. O ego é sutil, porque ele é uma força importante para a evolução. Ele é inteligente sim, gente. Porque se ele também não tivesse inteligência, ele não conseguiria fazer você fazer o movimento de melhoria e mudança. Se fosse muito fácil a gente superar o nosso ego, como que a gente mudaria nessa vida? Se a gente é energia enquanto espírito, enquanto alma, eu preciso de uma força que causou atrito para a energia se transformar. Energia não se transforma só voando. Tô aqui, tô tranquila. Cresci, aumentei minha capacidade de luz. Tô aqui, tô tranquila. Magicamente, varinha mágica, pronto, agora você é um ser da 13ª dimensão. Gente, fisicamente isso nem faz sentido. Questionem vocês. Todo dia eu falo aqui nessa live,
Se questione, eu não tô brincando, gente. E eu não falo isso à toa, eu me questiono todos os dias. Porque se você não se questiona, você fica preso nessa ilusão. Você acredita realmente que isso é realidade. Se você não se questionar, você vai acreditar que isso é realidade. E você mesmo tá se prendendo na realidade que você mesmo criou e culpando as pessoas pela realidade que você criou. Gente, não tem essa conversa, não é o outro, não existe culpa, é você mesmo. Por isso que eu tô falando que a desilusão do ego, ela dói em nós. É porque a gente descobre que somos nós mesmos que estamos criando uma realidade, uma fantasia infantil para não ter que lidar com a realidade como ela é, com a dor, de desiludir o nosso próprio ego, de domar o nosso ego, de superar o medo, de aceitar o desconforto, de cuidar e ser autorresponsável pelas escolhas. A gente age nessa vida, sinto muito, gente, emocionalmente igual criança. Ah, é porque eu tenho que receber tudo, que eu não tenho que fazer nada, não. Ah, não sou responsável, não, porque fulano me provocou. Como é que a gente age no recreio do colégio? Era assim, né? Aí eu fiz porque foi fulano. Como é que a gente anda agindo na vida? Ah, não, porque fulano... Não, gente, foi você. Ainda que o outro tenha te provocado, por que você não escolheu melhor como reagir? Se eu não assumo a responsabilidade, eu não tenho nada pra fazer. Ou assumo e falo, vou ter que rever isso aqui que não tá bom. Ou vou andar pela vida achando que eu sou o alecrim dourado perfeito, a perfeita, e que eu não preciso fazer nada. Que é assim que a gente faz. Aí se você acha que você não precisa fazer nada, não precisa evoluir, não tem jornada interna, que isso tudo é uma balela, cara, segue sua vida, é isso aí. Mas não reclame se a sua vida se resumir a isso. É você que tá criando. Gente, a gente é co-criador. Tá criando. O que você tá criando? Você cria, não tem essa conversa. Não tem essa conversa. Ai, não, eu não tenho responsabilidade. Você só tem. Ela é absolutamente sua. Mas assim, num nível surreal que ela é sua. Extremo, extremo, extremo. A responsabilidade é sua. Ah, não tô afim de assumir. Ah, eu sinto muito. Eu não posso, ninguém pode assumir por você. Se você não tá afim aí, você que converse com você mesmo e lide com isso. Não dá, gente. Não dá. Ou então quer entregar a vida pros outros? Cara, a decisão é sua. Se você é feliz assim, ninguém pode fazer nada por você. Inclusive, tirem as pessoas do lugar de salvador. Não, ninguém vai vir te salvar. Não existe profissão neste mundo. Não existe profissão nesse mundo que te salva. Não existe. Eu sinto muito desiludir vocês. Não existe. Parem de colocar as pessoas nesse lugar de salvador que não existe. É você mesmo. A pessoa te ajuda, ela traz alguma coisa. Você pega essa coisa e faz. É assim que a gente se salva. Inclusive, essa talvez seja a maior realidade da vida que a vida mostra pra gente, que a gente não controla nada. Porque o dia que você estiver aqui, ninguém te salva. Então isso é a maior regra da vida, que ninguém te salva. Você tem que ficar aqui pelo tempo que você acordou lá em cima. Concordou, fez um acordo. E você mesmo fez. Então você, no final, é você com você. É você com você. O universo é misericordioso, gente, demais. Demais. Ele dá a chance, ele dá a oportunidade. E ainda que você viva essa jornada, chega lá em cima e se arrependa, vai ter mais oportunidade para você. Só que Deus é tão misericordioso que Ele dá as oportunidades, a gente vê as coisas antes de chegar no final e se arrepender. Dá para arrepender agora. E se arrepender agora é falar, meu Deus, meu ego tá no comando, então peraí que eu preciso consertar isso aqui. Meu Deus, olha, tô me comportando igual uma criança, peraí. Não tô querendo superar o desconforto, vou superar sim. Ai, não tô querendo superar meu medo, vou superar sim. Gente, essa força tem que vir de dentro. Ninguém te consegue pegar. Ah, deixa eu empacotar aqui. Toma. Essa força. Não tem como, é você que gera energia. Gera essa força em você. Só que se você não é você, você vai ter dificuldade mesmo de gerar essa força. Sabe por quê? Você mesmo está reprimindo a sua força. Gente, ser agente de uma forma muito verdadeira é energia vital. A paz que excede todas as coisas é energia vital. É quando você está alinhado com a sua alma, com a sua essência, com o seu espírito.
Agora você pega a sua energia vital, sai entregando pra todo mundo. Distribuindo, igual carta. Ah, toma um pouquinho aqui, um pouquinho. Ai, meu Deus, tô sem energia, tô perdido, tô desorientado. É claro, sua energia tá por aí. Ah, porque agora eu tenho que ser assim porque o outro quer. Ah, porque eu não posso falar isso que o outro não quer. Ah, porque eu tenho que ser assim porque o outro quer. Nossa, agora eu vou naquele grupo, então eu tenho que ser assim. Aí no meu trabalho tem que ser assado. Você cria tanta capa, tanta casca. Por isso você tá sem energia. Claro que você tá sem energia, quer de energia, de vida. Você tá ó, fazendo assim com você. Se reprime, fala, volta ali pra dentro, não vem que não. Que foda não pode. Gente, a paz é alinhamento. Paz significa alinhamento. Paz não é calmaria. Ainda que a vida aconteça as questões, os desafios, você sente em paz que você sente tão alinhado com você que você fala, ai, calma, eu vou resolver, vai dar certo. Ou então você grita, mas tá de boa também, entendeu? Não é esse comportamento, ai, tranquilo. Não! Você grita e sabe por que tá gritando. Você coloca um limite e sabe por que tá colocando. Você não precisa machucar o outro, entende? Mas você consegue ser firme, sem machucar as pessoas. Não é sobre o outro, gente. Sabe o que o ego faz? A gente começar a se fundir as pessoas. Porque quando eu tô mais preocupado com o outro do que comigo, eu tô me fundindo com a vida dele. Eu tô preocupando com uma coisa que não é da minha conta. Eu tô querendo cuidar de uma coisa que não é da minha conta. Minha energia vital está indo para o outro. O ego faz isso com a gente. Volta pra cá. Sua energia vital tem que estar em você. Você ajuda o outro sendo você. Em alguns momentos você vai acolher, você vai ajudar, você vai dar conselho. Em outros momentos você vai ter que falar, não, sinto muito, isso aí você vai ter que resolver. Quer dinheiro? Toma, te empresto. Mas vai lá, paga a terapia e faz você a terapia. Você fazer a terapia pro outro não vai resolver. Você querer resolver o problema do outro não vai resolver. Você querer que o outro aprenda, você aprenda por ele, não tem como. Não tem como a gente viver a vida pelo outro, entendeu? Não tem como. Ah, mas o outro não faz uma boa gestão financeira, você fica sempre prestando dinheiro. Então senta com o outro e fala, cara, não dá. Vamos ter que aprender que eu vou te ajudar, vou te ensinar uma planilha pra você cuidar aqui, porque não tem como. Senão vai virar uma torneira, gente, que o outro nunca vai aprender, porque você tá sempre lá o quê? Apagando um incêndio. Porque você acha que você é superior ao outro e que ele não é capaz de resolver os problemas dele. Gente, existe uma inteligência maior que você, que criou tudo. Tudo é matematicamente feito para que você cresça. Os desafios são todos muito bem calculados para gerar força ideal sem te destruir, para que você se transforme. E você acha que você tem mais inteligência do que o que criou tudo isso aqui. Todas as pessoas, as dinâmicas, as situações, para dizer que aquilo que o outro passa, ele não deveria estar passando? Sério? Sério que a gente acha isso mesmo? A gente tá se colocando no lugar de Deus, de maior que Deus. Eu sei mais que Deus, sabe mesmo? Será que o universo, será que a vida de todo mundo tivesse na sua mão, você teria essa inteligência, essa sagacidade, essa matemática perfeita que acontece no universo de cuidar da vida de todo mundo? Será mesmo? Que a gente tem essa capacidade, gente? Será? Se questione. Então parem de ficar querendo viver a vida do outro e colocar o outro nesse lugar de coitado, porque não tem, ninguém é coitado nessa vida, não. Se o outro tá passando por desafio, ele precisa daquilo para crescer. Se você tá se enfiando onde você não é chamado, então você não reclama do outro ficar dependente de você. Quer virar pai e mãe de adulto? Não reclama depois. Aí depois fala, ai, que é um fardo na minha vida. Que as pessoas, tudo eu que resolvo. Não, não é tudo você que resolve. É você que está se colocando nesse lugar de Deus, querendo resolver as coisas. Pessoas, lógico, presas pelos seus próprios egos, acharam muito confortável que você resolva tudo. É um jogo de ego dos dois. Você com ego gigantesco e arrogante, e o outro com ego de, eu sou pequeno, confortável. Minha mãe resolve. Minha mãe colocou, ou meu pai colocou você como mãe e pai dele. Porque é muito melhor, né? Muito coisa confortável que alguém resolva a nossa vida do que a gente ter que deparar com os problemas, assumir o desconforto, superar os medos e crescer. Só que a gente aprendeu tudo distorcido. E a gente acha que isso é ser uma pessoa boa, sair salvando todo mundo. Ai, meu Deus, eu tenho que salvar todo mundo. Que as pessoas são uns incapazes. Ai, jura?
Gente, nem Jesus fez isso. Jesus não chegava e falava, vai, claro, pode deixar que eu vou resolver sua vida toda. Não. O que você quer? Era a primeira pergunta que Jesus fazia. Gente, isso é a maior prova de Jesus do tipo, o que você quer? Porque ele forçava a pessoa a olhar para a vida dela e dizer o que ela queria. Ela tinha que analisar, ele não dizia. É isso aqui que você precisa. Ele não falava isso, porque senão ia estar isso nas escrituras. Ele estava ensinando pra gente, para de querer salvar o outro, se salva. Se você puder ajudar o outro, você ajuda. Mas ajudar não é querer carregar. Ai, não, nunca vou deixar ele aprender nada. Eu sempre vou estar ajudando ele, porque eu sou uma pessoa muito boa. Não, isso é seu ego gigantesco, que tá achando que é Deus, que veio aqui pra salvar você e a humanidade inteira, jura? Será que você tá se salvando? Porque tem hora que a gente quer salvar o outro e nem a gente tá se salvando. Essa vida é uma loucura, uma confusão. Mas você quer salvar o outro. Gente, isso é uma distorção que às vezes a gente quer salvar o outro pra não se salvar. Que é muito mais confortável falar, eu ajudei o outro porque eu trabalho pesado interno, você não fez, foi ele que fez, né? Você deu dinheiro, tá falando que tá salvando pra fugir do seu próprio trabalho inteiro. Não está salvando o outro, não está ajudando porque ele não está aprendendo a lição, mas você tá tranquila porque você arrumou um jeito de ficar bem na fita. Você tem que fazer o trabalho interno, assim é muito fácil, né, gente? Assim é muito fácil a vida. Não preciso fazer nada, não preciso de fazer o trabalho interno, eu só falo que eu ajudo todo mundo, pronto. Sou um ser de luz, vou lá para a 13ª dimensão. Será que você vai mesmo? Gente, o universo, ele trabalha com verdade. Ele não trabalha com a ilusão da nossa mente, não. É a nossa mente, aqui na matéria, perdida pelo ego, que trabalha nessa ilusão. O universo não trabalha, não. Não adianta eu falar para todo mundo que eu sou muito boa, que não sei o quê. Se eu não faço a jornada interna, eu vou continuar igual uma criança internamente, emanando isso pro universo. E reclamando da minha vida. Ai, nadando, eu ajudo todo mundo. Claro, para de carregar as pessoas no colo e assume a sua vida, faz o seu trabalho interno. Seja verdadeiro. O universo trabalha com verdade. Não adianta falar, vou fazer afirmação bonita, mas por dentro eu me reprimo e sinto um monte de angústia, de ansiedade, de raiva. É isso que você está emanando. Não adianta falar bonito, mas o que você está emanando no seu coração? O que você está sentindo? Porque isso você não engana ninguém, não. Você pode até fingir. Aí tô sentindo raiva, vou falar, não, porque eu sou uma pessoa muito boa, sabe? Porque eu nunca sinto raiva. Então você vai falar, não, eu até sinto raiva, mas eu reprimo a minha raiva, porque eu tenho que ser uma pessoa muito boa. Ah, mas a sua raiva, o universo leu a sua raiva. Aí você tá lá, afirmação, não, porque eu sou muito grata, mas tá sentindo raiva. Não, mas sou muito grata, tá sentindo raiva. Gente, incoerência. Incoerência. Deus não te encontra na incoerência, não. Deus te encontra na coerência, alinhamento com mente, boca, fala e coração. A boca fala do que o coração tá cheio. Se você quer se colocar como superior, seu ego tá no seu coração, gente. O reino está dentro. Ou o coração governa ou o ego governa. Os dois não coexistem. Não tem como assim, não, eles ficam até brigando, tem hora. Agora sou eu, sim, a vida é uma dança, uma eterna dança, porque o ego não existe essa de, libertei do ego, nunca mais vou ter ego, isso também é conversa, uma distorção do ego espiritualizado. Ou é um, ou é outro. Você tá todo dia escolhendo quem tá liderando. Então não adianta falar assim, não, claro, eu sou uma pessoa muito boa, mas eu tô só querendo agradar as pessoas, tô querendo salvar todo mundo, não. Quem tá no seu coração é o seu ego, que tá querendo ser visto como bom. Se você estivesse sendo verdadeiro com você, você talvez não estava fazendo ações e falando coisas, entende? Jesus, gente, ele tinha esse canal muito limpo, ele falava o que ele sentia. Por isso que Deus encontrava ele. Isso aqui é como se fosse um filtro. Um filtro. Quanto mais sujo tá seu filtro, mais distorcida a mensagem de Deus chega para você. Por quê? Porque vai chegar pelas suas crenças, pelas suas feridas, pelos seus machucados. Aí começa esse tipo de coisa. Ai, não, Deus tá fazendo justiça, tá? Eu tô desejando mal do outro e Deus tá pegando e fazendo mal pro outro porque o outro me fez mal. Isso não é justiça divina. Isso é você querendo vingança. É porque quem tá no seu coração, o seu ego, a sua mágoa. Você não tratou a mágoa em si. Você está preso àquela pessoa, preso àquilo. Você está querendo que ela te dê aquilo que você acha que injustamente ela te tirou. Gente, essa pessoa nem sabe que te tirou, porque as pessoas agem muito inconscientemente também. Porque quem não faz o trabalho interno anda por essa vida, sem enxergar.
O ego deixa a gente assim, ó, não vou enxergar nada, não vou enxergar nada. Então, muita do que a pessoa fez, ela fez sem nem ter noção do que ela fez. Aí você fica querendo que ela te repare, que ela faça uma reparação, ela não vai fazer. Se ela nem entendeu que ela te machucou, que reparação que você acha que ela vai fazer? Ah, mas ela tem que entender que me machucou. Você colocou limite? Você falou? Que a gente não fala, né? Tá vendo que eu preciso desagradar as pessoas às vezes? Quando você é machucado, você tem que falar, gente. Pra pessoa ver o desconforto, ela sentir o desconforto do ato dela. Você vai falar, você vai colocar limite, você pode dizer algum não, ou você pode se afastar. Você pode fazer várias coisas. Agora não vou falar nada não, e vou ficar desejando, pedindo a Deus que faça mal para aquela pessoa. Você não foi autorresponsável com o que você sentiu. Você escolheu ficar calado, ainda tá desejando estar preso no outro, desejando mal para ele. Às vezes vem umas situações desafiadoras, você fala, ai, não tô entendendo. Como que você não tá entendendo? O universo tá tentando te mostrar que é você mesmo que tá desejando isso. Você tá emanando o que pro universo? Eu quero o mal do outro. O outro não existe. O outro tá na vida dele. O outro não existe para você, para sua evolução. Ele é um espelho. Ele tá mostrando que você tá agindo igual criança. A criança não é assim? Acontece alguma coisa, eu falo o quê? É culpa do amiguinho, quero castigar o amiguinho. Coloca o amiguinho de castigo. A pessoa vai lá e coloca, às vezes, os dois de castigo. É como se o universo estivesse colocando vocês dois de castigo. Ele que precisa ver o comportamento dele, pra parar de machucar as pessoas, e você que tem que assumir a autorresponsabilidade e parar de querer o mal do outro. Porque isso também é você pegando sua energia de vida e, ó, jogando no ralo, com o outro. Sua energia de vida, gente, é pra construir coisa pra você, coisa boa. Imagina, graças a Deus, Deus não age pelo nosso ego, porque senão imagina o quanto de mal ele ia fazer para as pessoas, porque a gente quer que seja assim. Porque a gente é incapaz de assumir a responsabilidade e colocar o limite que a gente precisa. Que a gente não quer o desconforto de desagradar o outro. Aí é muito mais fácil você falar, não, Deus, resolve ali. Deus não vai resolver, isso é seu ego colocando Deus nesse lugar de justiceiro seu. Não, Deus não é seu justiceiro. Até porque você tem responsabilidade no processo. Então o universo vai mandar desafios para que você enxergue isso. E, gente, isso é muito misericordioso, porque imagina se Deus realmente fizesse mal para as pessoas. Isso ia ser justo? Ela ia fazer mal para a pessoa, talvez a pessoa até aprendesse. E você? Ia continuar andando pela vida com um ego gigante, falando, ai, todo mundo que me fizer mal, ó, Deus vai castigar. Então, você não ia precisar mudar nada, porque Deus ia castigar as pessoas porque você quer. Assim seria? Será que seria? Nossa, ainda bem que Deus não atende essas pessoas, né? Graças a Deus, que Deus não é o ego das pessoas, é o amor universal, porque senão ele ia sair castigando todo mundo e esse mundo ia ser maravilhoso. Com ninguém fazendo trabalho interno, com todo mundo, uns castigando os outros, imagina o ego das pessoas brigando, que loucura que não ia ser. Que é isso que acontece nesse mundo, o ego assim, ó, do tamanho do universo, é o que eu mais vejo nesse mundo, e não estou me colocando em lugar de luz, porque o meu ego também, ele tem que ser domado todo dia, porque ele cresce, ele é bem grande, eu tenho que segurar ele todo dia também. Gente, ninguém é perfeito, ninguém é inquestionável. Quem se coloca nesse lugar, ai, nossa, mas tô incomodado com o que você tá falando, esse é um problema seu, não meu. Porque se eu tivesse aqui pelo ego, gente, nem tudo isso que eu tava falando, Porque eu sei que incomoda a mim, inclusive, porque eu lembro de tudo que eu falo, que de vez em quando eu ajo assim também. Então, se eu me preocupasse muito com o meu ego, se eu colocasse nele nesse lugar de servo, ou melhor, nesse lugar de Deus e não no lugar de servo, nem isso aqui eu tava falando. Porque eu sei muito bem que isso aqui desagrada muitas pessoas e elas fazem questão de mostrar. E eu não estou preocupada com elas. Porque o incômodo do outro é um problema dele, não meu. Não meu. Ah, incomodou? Cara, entenda isso em você. Talvez seu ego tá te mostrando o tamanho que ele tá. Não quer resolver, também não tô nem aí. Não sou salvador de ninguém, não vim aqui bancar sei lá o que, não sou sei lá o que, não sou salvador, não sou nada. Eu vim para que as pessoas que queiram se libertar, e se libertar nem é uma boa palavra, para que queiram domar seus egos, assumir a liderança e, de fato, ser mais realizada nessa vida por alinhamento, coração, fala e mente, elas vêm.
Porque foi isso que eu encontrei na minha vida. Ah, mas o outro... Gente, o outro não importa. Vamos sair dessa obsessão do outro, por favor. Porque se a gente não sai dessa obsessão, se a gente não preocupa... Ai, que o outro fez cara feia. Ai, deixa eu fazer. Ah, porque o outro expressou o quanto ele ficou incomodado. Meu amor, ele pode expressar o tanto que ele quiser, ele não é maior que Deus. Então a expressão dele não me importa. Que a gente fica com medo das pessoas. A gente quer abaixar o tom de voz. Que elas ficarem incomodadas, não abaixa. Não abaixa, que ninguém é Deus. Se a pessoa está incomodada, ela pega o incômodo dela e vai fazer alguma coisa com isso. Ou não faz também, não me interessa. Ajam por essa vida assim, quem quiser criar. Isso é usar o ego para colocar limite. Gente, o ego, ele não é seu inimigo, ele só é seu inimigo se você colocar ele nesse lugar de Deus. Aí ele vai ser seu inimigo. Aí ele talvez seja o seu pior inimigo dessa vida. Que ele, como Deus, ele é um Deus assim, que ele vai te prender. Assim ele é. Ele não tem o ego é 880, ele não tem meio termo, não tem conversa com o nosso ego. E nem com o ego dos outros não tem conversa. Tem gente que precisa de limite mesmo. Isso não é ser uma pessoa má. Isso é falar, o seu ego não manda em mim. Eu não estou preocupada com você, com o que você acha, se você ficou incomodado, se você... Não me interessa nada sobre você. Lide, o seu ego é problema seu, não é problema meu. Seja quem for essa pessoa, tá? Sei que família é muito difícil fazer isso, por isso que a gente se liberta do nosso ego e cresce, doma ele todos os dias, para dizer isso inclusive para a família. Você não tem direito sobre a minha vida. Você não me criou. Quem me criou foi Deus. Então você não é dono da minha vida. Eu sinto muito, sai desse lugar. Porque tem muita gente que fica distorcido por aí. Acha que é dono dos filhos, não é. Isso é uma pessoa que está presa no seu ego achando que ela é Deus. Ela não teve filho nem no dia que ela quis. Foi no dia que Deus quis. Então sinto muito, não foi ela que criou o universo, não foi ela que criou nada. Ela cuidou de você até certa idade, acabou o papel dela. Agora ela é uma mentora, ela é um mentor, se for pai, se for mãe é mentora, acabou. Esse é o papel de pai e mãe, ser mentorar, dar conselho, não ser dono de filho. E pai e mãe que acha que é dono de filho, vá olhar para o seu ego. Você está se achando Deus, você não é Deus, sai desse lugar. Gente, não tem conversa. Quando eu falo não tem conversa com o seu próprio ego. Se você ficar, ai não, mas coitadinho de fulano, não, mas coitado da minha mãe, coitado do meu pai, todo mundo que você colocar nesse lugar de coitado, você vai ficar preso ao seu próprio ego e ao ego do outro. Aí ele vai fazer o que quiser com a sua vida, ele vai colocar você do jeito que ele quer. Ele tá querendo ser seu Deus. Não deixem as pessoas serem seu Deus. As pessoas não são, elas não têm... Ai, eu até me irrito um pouco com isso. Elas não têm, gente, esse direito. Isso é só elas que acham. Porque tem gente que realmente acha que tem o direito de silenciar o outro, dizer que o outro tem que fazer, que o outro tem que acreditar. Ai, sai desse lugar. Sai desse lugar. A gente tem que ir contra comportamento, não contra a pessoa. A gente não tem que ser contra nenhuma pessoa, mas contra comportamento a gente tem que ser. A pessoa que está se achando Deus, você vira para ela e fala, ó, esse comportamento comigo não vai passar. Você melhore. Quer ser assim com o outro, que o outro está te aceitando, você vai ser do jeito que você quiser. Eu não tô nem aí, mas comigo não. Isso é colocar limite, isso é muito saudável. Porque senão as pessoas acham que podem andar por essa vida fazendo o que elas acham que é certo. Falar o que elas acham que é certo. Não, elas não têm esse direito. Ninguém, nem nós, temos esse direito. Inclusive, quem quiser, tem todo o direito de não me acompanhar. Perfeito. Ninguém é obrigado, gente. Absolutamente ninguém é obrigado. Se você não acredita, segue sua vida. Se isso para você não faz sentido, segue sua vida. A vida é muito simples. Mas dizer, você não vai falar isso, não. Sinto muito. Isso, esse direito, eu não dou a ninguém. Só a Deus. Se Deus me, através de pessoas, situações, ou do meu coração, ele fala, pare de falar isso, eu vou parar. Enquanto ele não fizer isso, eu não paro. Dou a quem doer, inclusive a mim, porque eu sei que o meu ego está sendo bem desagradado aqui. Porque ele não gostaria de estar falando nada disso. Ele gostaria de estar sendo visto como fofinho, como eu fui a vida inteira, bem fofinha, para todo mundo ficar muito confortável com a minha presença. Até que eu entendi que esse não era o meu papel, não foi para isso que eu fui criada. Então, tá doendo em mim primeiro. Gente, quando a gente supera a nossa dor, do nosso ego, eu tenho uma coisa para contar para vocês que vai dar esperança. Cara, você consegue superar o ego do outro mais fácil.
Quando você doma o seu, você consegue passar pelo outro mais fácil. Porque você fala assim, eu tô superando a dor de me desagradar, meu amor. Não vai ser você que eu vou estar preocupada, não. Isso é só uma ilusão, tá? De que o outro a gente se preocupa mais que a gente. Isso é uma baita de uma ilusão, isso não é uma verdade. É o seu ego, você mesmo se desagradando, que é a coisa mais difícil. Mas quando você conseguir superar isso, cara, quando você conseguir domar ele cada dia mais, cada dia melhor, cada dia um pouquinho, você vai. Dias quando ele vai te passar rasteira, você vai cair, você volta e fala, não, peraí, você me pegou aqui, mas ó, voltei, já entendi. Gente, a vida vai ficando tão melhor. Gente, eu juro pra vocês que a vida vai ficando boa um tanto. E Deus consegue falar com vocês assim, gente. Mas não esse Deus distorcido do ego que todo mundo cria aí. Não, um Deus muito verdadeiro, um Deus que às vezes não é nem um pouco fofo, tá? Mas que ele é verdadeiro demais, assim, que você vai... Cara, ele vai trazer exatamente o que você precisa para curar suas partes. E sai catando essas partes que estão perdidas aí pela vida, ele vai trazer. Ele vai trazer tudo. Mas ele vai trazer no tempo do seu trabalho interno. Ele não traz mais do que você aguenta. Por isso que não tem como a gente não fazer o trabalho interno. Não tem como. Se a gente anda por essa vida não querer fazer o nosso trabalho interno, ele não vai dar mais do que a gente aguenta. Então somos nós mesmos que no fim do dia estamos nos limitando. Ao recusar ser diferente, fazer diferente, pensar diferente, enfrentar os medos, o ego, as ilusões, as pessoas, o incômodo dos outros, o incômodo seu. Ao enfrentar isso tudo, gente, você aumenta a sua capacidade, ao aumentar a sua capacidade, Deus consegue te trazer mais. Porque ele não é, cara, ele é uma inteligência muito superior a gente. Ele jamais daria uma coisa que a gente não desse conta, porque isso seria a nossa própria destruição. Deus protege a gente da gente mesmo. Que a gente tem mania de querer o mundo, tudo, mas não fazer nada por aquilo. Se Deus realmente concedesse o que a gente quer, cara, a gente mesmo se destruiria porque a gente não daria conta. Mas ele protege. Ele protege a gente da gente mesmo, porque a gente é mais vida louca. A gente se joga assim, eu quero, e fica megalomaníaco e acha que é o dono do mundo, ou a dona do mundo. E Deus fala, não. Peraí que eu vou ter que baixar sua bola, porque se eu te der isso aqui, você não tem a menor condição de sustentar isso aqui. Isso aqui vai acabar com você. E ele não dá. Gente, a gente tem que no final agradecer muito a Deus por todos os pedidos que ele não atende, porque isso é proteção. Ele não nos atende porque ele, quero te ver sofrer. Claro, me divirto com isso. Qual que é a lógica de Deus se divertir com a gente sofrendo? Óbvio que isso não faz sentido. Não é isso que Deus sente. Deus não dá é porque a gente não dá conta. Só que a gente é tão arrogante que a gente não tem nem humildade de admitir que a gente não dá conta das coisas. Porque a gente se acha tanto Deus. Quem tá preso pelo ego se acha tão fodão, tão fodona, tão cabuloso, que a pessoa não tem coragem de fazer o trabalho interno, ainda joga pra Deus a responsa. Ainda coloca a autorresponsabilidade na mão de Deus. Fala, não, é porque minha vida não acontece porque Deus não tá querendo. Não, ele tá louco pra te dar, mas ele não te dá mais do que você dá conta, porque ele tá te protegendo. No fim do dia, ele tá te protegendo, porque você não daria conta. Aí você fala, não, bate no peito e fala, eu dou conta. Gente, não dá. Não dá. Se você tivesse realmente o que você quer, hoje você não daria conta. Porque se você desse conta, você tinha. Não exatamente o que você quer, porque a inteligência é muito maior que a gente, então Deus traz às vezes de um jeito diferente. Mas é o jeito que você precisa. Mas você teria algumas coisas parecidas ali, mais ou menos, com o que você quer. Mas depende de você fazer o trabalho interno que você está fazendo. Então hoje, quando você quiser alguma coisa, se pergunta. O que eu tenho que fazer internamente, dentro de mim, para eu conseguir sustentar isso que eu quero? Hoje eu sou a pessoa que dá conta mesmo. Mas assim, gente, olha com mais honestidade. Porque tem gente que faz esse exercício e fala, claro, eu dou conta de tudo. Aí se você mesmo quer ficar nessa prisão achando que você é perfeito, não querendo se olhar com humildade e honestidade, eu sinto muito, não vai ter como mesmo, não. Sinto muito, não tem como. Gente, a vida é sobre verdade. E verdade nem sempre ela é confortável e às vezes ela dói. Eu olhar pra você com muita honestidade e falar, cara, eu tô falhando nisso. Então tá, se eu enxerguei que eu tô falhando, eu enxergo que eu posso melhorar.
Que bom, né, gente, que a gente não é perfeito, porque tem capacidade de melhorar, porque quem acha que é perfeito não melhora, não. Sinto muito. Quem acha que tá nessa redoma de luz dourada, um ser maravilhoso, um ser de outra galáxia, de outro planeta, pronto para viver toda a abundância ilimitada que existe disponível nesse planeta, infelizmente essa pessoa não é capaz. Porque só dela achar isso, ela não se abre para o conhecimento. Para o autoconhecimento e para o conhecimento externo. Você mesmo está se fechando à sua própria ilusão. E você bloqueia o canal dessa forma. Se você vira e fala, eu sei tudo, aí Deus então vai te mostrar o quê? Tudo que ele te mostra, você fala, não, Senhor, eu que sei. Eu que sou boazono, bonzão. Não, Senhor, eu não acredito nisso, não. Aí Deus não tá preocupado com você, eu sinto muito, ele vai seguir. Continuar te mandando mensagem, porque ele é muito misericordioso, ele não tá preocupado de te desagradar. Mas ele também não vai ficar, claro, vou parar aqui e vou cuidar só do fulano. Não, gente. O universo é fluxo. Ou você entra no fluxo ou você tá fora do fluxo. E não, você não tá sendo um pouco castigado, é você que está querendo ficar fora do fluxo. Gente, é uma autorresponsabilidade assim, que não tem essa conversa de, ai, porque eu sou vítima e tudo é um castigo contra mim. Não tem castigo nenhum contra você. E se é que tem castigo, é você mesmo que tá se castigando. É você mesmo que tá se castigando. Agora, se você quer ser assim, o que a gente pode fazer? Sinto muito. Cada um escolhe, gente. E essa vida é ação e reação. Escolha como você quer ser, o que você quer acreditar, o que você quer ser, e o universo vai te devolver exatamente o que você escolher. Ação e reação. Não gosta do que está recebendo, então você tem que pensar que você está plantando. Aí não gosta do que está trazendo, então você tem que pensar como você está sendo. Simples assim. Não tem essa. Ai, porque o universo está favorecendo fulano. Não. Às vezes fulano está fazendo um monte de coisa. Tem casos também que a pessoa está fazendo coisas que são erradas. Mas aí a gente nem conversa sobre isso, porque assim, aí é óbvio, né? Que uma hora o castelo de areia cai. Mas tem gente que ela planta certas coisas, ela planta banana e quer colher maçã. Não tem como, gente. Quer colher maçã, planta maçã. Quer colher banana, planta banana. Quer colher pera, planta pera. Se você quer colher uma coisa e tá plantando outra, eu sinto muito incoerência. O universo trabalha na coerência. Se eu quero alguma coisa, eu preciso primeiro me tornar aquilo que eu quero. Entrar em coerência para que eu consiga entrar nesse fluxo e receber as coisas. Agora, se eu tô querendo plantar banana e colher maçã, aí eu posso querer o tanto que eu quiser, mas eu não vou receber. Vou continuar recebendo aquilo que eu tô plantando. E se eu quiser ficar achando também que é um castigo divino, gente, a gente é livre, quer ficar preso também, fica. Porque Deus não obriga ninguém. Deus, ele traz a visão e fala, cara, quer vir, vem. Quer fazer isso, faz. Se é isso que deixa você feliz, ele não tá querendo te controlar, gente. Ele não tá querendo te controlar. Deus deixa você livre. Livre para que você seja autorresponsável pela sua vida. Quando Jesus trouxe o ensinamento do você colhe o que você planta, gente, isso é sobre autorresponsabilidade. Não é sobre castigo. Você não está sendo castigado com nada. Não é sobre culpa, não é sobre nada disso. É sobre você está satisfeito, então continua plantando. Você não tá, então muda o que você planta. É simples assim. Não tem conversa, não tem, ai meu Deus, Nossa Senhora, porque eu sou culpado, porque eu sou vítima. Não tem nada disso, gente. É você com você. A sua consciência com a sua consciência. Não tem certo e errado, tem o que é certo para mim, o que é certo para você. Eu estou feliz plantando XYZ, eu quero XYZ. Você é feliz plantando YXZ, você quer outra coisa. Tá tudo bem. A gente não tem que comparar com o outro. O que o outro tá afim de plantar, eu não tô afim. Beleza, planta o que você tá afim. Olha que benção, você é o jardineiro, ó. Você tem as sementes, você que vai plantar e ó, as sementes vão vir. Deus tá mandando várias sementes. Você tem que escolher se você quer ver. Você quer ver as sementes? Não quero plantar da minha cabeça, porque eu sei mais que Deus. Tá bom, planta também. Você é livre, faça o que você quiser. Agora, meu jardim tá feio, não tô gostando do meu jardim. Então você muda. Você muda a semente, você muda o jeito de plantar. Você muda o que você quer. Porque ou você muda, ou as coisas não vão mudar.
Ah, é porque eu tô sempre tendo o mesmo desafio. Você não aprende. Você escolheu o que você não quer aprender. Como que você quer ter desafios diferentes, gente? Sem aprender? Como que a gente quer ir para uma nova fase do jogo sem vencer essa fase? O que é vencer essa fase? Eu tenho os desafios agora para vencer. Agora. Quando eu mudar para a próxima fase, eu vou ter outros desafios, mas também vou ter outros potenciais, eu vou ter outros ganhos. Ah, não, quero ficar nessa fase aqui. Tá bom, fica aí. Gente, Deus não tá preocupado. Ele gostaria muito que você viesse. Mas se você falar aqui, vou ficar. Tá bom. Ele vai continuar te mandando ajuda, porque ele gostaria muito que você subisse, que você fosse para outras fases. Porque, gente, tudo é uma lei universal da vida é crescer. Só que Deus não obriga. Então depende da gente crescer. E tem duas coisas do ego, só pra gente fechar, que é síndrome da superioridade e síndrome da inferioridade. Gente, não ande por essa vida nem achando que vocês são melhores que ninguém. E nem achando que vocês são piores que ninguém. Não somos melhores que ninguém. E não somos piores que ninguém. Quando você acha que você é melhor que o outro, você tem uma prisão mental de sempre ter que ter a resposta. Sempre tem que ter perfeito, sempre ser perfeito. Nunca errar. Você cria a sua própria redoma de luz, a sua própria prisão mental. Onde você tem que ser alguma coisa que você idealizou lá que você tem que ser. Quando você acha que você é inferior aos outros, você anda por a vida achando que todo mundo é maior que você. Então qualquer pessoa que falar alguma coisa com você, você vai ter que obedecer. Achando que você é uma vítima. Então, gente, se você acha que você é uma vítima e que Deus está te castigando, você não vai fazer nada. Sabe por quê? Porque você vai ficar com muito medo e você vai se paralisar. Eu fiquei muito tempo assim na minha vida. Infelizmente, a gente se paralisa quando a gente acha que a gente é vítima de tudo, das pessoas, de Deus, da vida, do universo. E a gente não faz nada. Aí cheio de problemas pra você resolver, cheio de coisas pra você aprender, coisas que você poderia realizar pra colher coisas boas e você não vai porque você acha que, ai não, eu sou vítima da vida, eu não dou conta. Você tá se colocando no lugar que você não dá conta. Você dá conta. Então, o ego trabalha nos extremos, entende? Quando a gente acha que a gente é muito superior ao outro, a gente tá preso no ego.